Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento. Aula 40, objeto de conhecimento, estrutura da matéria, aspectos quantitativos das transformações químicas, detalhamento, massa molar, massa atômica e quantidade de matéria, mol. E vamos à nossa aula. Hoje nós estamos iniciando a nossa aula num local que é um supermercado, onde conseguimos ver alguns dos ingredientes. Por exemplo, eu posso citar para vocês 1 quilo de açúcar, 1 quilo de trigo, 500 gramas de margarina, 1 dúzia de ovos, 2 litros de leite. São alguns itens que preciso para fazer um bolo, vocês reconheceram? Para ficar ainda melhor, eu vou comprar 1 cento de salgados. Mas a nossa aula de hoje não é sobre massa de átomos, de acordo com o nosso objeto de conhecimento? Sim, é sobre a massa de átomos. Como nós temos aqui representado ao meu lado, temos um átomo e a aula, sim, é sobre ele. A aula em si, eu iniciei falando sobre produtos porque eu quero que vocês entendam que para muitas coisas existem grandezas de medidas, como vocês puderam perceber. O quilo, a grama, podemos citar o litro de leite. Então, utilizamos essas grandezas de medidas como as que vimos para o açúcar, o trigo, a quantidade de ovos. Só que os átomos, eles são muito, muito, muito pequenos, ou seja, microscópicos. Nós não conseguimos observá-los a olho nu, ou seja, sem ajuda de aparelhos, ou mesmo assim, com eles ainda temos uma certa dificuldade. Então, foi preciso criar uma unidade de medida apropriada para mensurar o mundo atômico. E é isso que nós vamos conhecer a partir de agora, a massa atômica de um átomo. A massa atômica, ela é a sua massa determinada em unidades de massa atômica, que são representados pelo símbolo de U, sendo que um U, ou seja, uma unidade de massa atômica, é igual a 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. A massa de um átomo é a sua massa, como eu falei para vocês, expressa em uma unidade de massa atômica, que é o U que vocês podem observar, que é definida como 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Então, esse carbono 12 é utilizado como referência para essa unidade de massa atômica. Essa unidade, ela permite comparar a massa de um átomo com um padrão, indicando quantas vezes o átomo que nós estamos utilizando, ele é mais pesado que o 1/12 do carbono 12. Então, vocês precisam gravar essa referência. Por que nós utilizamos o carbono 12? Ele é usado como referência para a massa atômica porque ele é estável e abundante na natureza, representando cerca de 99%. Ele também é fácil de manusear e tem um núcleo com um número inteiro de prótons e nêutrons, ou seja, o núcleo do átomo do carbono 12 possui 6 prótons e 6 nêutrons, tornando-o um padrão preciso, bem como prático, definindo a unidade de massa atômica medida, representada pela letra U, como exatamente 1/12 da massa de um átomo de carbono 12 para a comparação de outros elementos. Agora, vamos ver essa representação dessa unidade de medida que utilizamos como padrão, que é o carbono 12. Nós temos ele aqui representado. Então, temos o carbono, temos a sua massa atômica representada pelo 12, e essa massa atômica, da onde nós tiramos? É porque o núcleo do átomo de carbono, ele apresenta 6 prótons e 6 nêutrons. Então, a massa atômica de um átomo é representado pelos prótons mais os nêutrons em seu núcleo. Daí veio o nosso 12. Só que essa nossa unidade de medida, que é a unidade de massa atômica representada pelo U, é quando nós pegamos esse carbono 12 e o dividimos em 12 partes iguais, como se fosse uma pizza, como vocês podem ver na nossa imagem aqui à direita. E como se dessas 12 partes que dividimos,
nós tiramos uma dela. Por isso, nós temos a representação do 1,12, 1 sobre 2. Vejam vocês aqui. Então, uma unidade de massa atômica, que é igual a 1U, é igual a 1 sobre 12. De quem? Da massa, representado pelo M, do nosso elemento carbono 12. Isso que estamos representando nessa primeira parte. E nós temos uma referência para essa unidade de medida. Essa referência é o valor de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Vejam só que agora nós utilizamos a medida de gramas. Então, quando nós precisamos transformar uma unidade de massa atômica representada em U, como vocês podem observar aqui, nós podemos utilizar essa transformação, esse valor de referência representado pelo valor que eu acabei de mostrar para vocês, que é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, vamos repassar. Uma unidade de massa atômica é igual a 1 sobre 12 do átomo que nós utilizamos como referência, o carbono 12, porque ele é mais estável. Então, ele é a nossa referência. E quando nós queremos entender um pouco mais o que isso representa? Lembram que o átomo ele é muito microscópico? Então, para a gente ter uma medida de gramas, que é a medida que nós utilizamos para medir, por exemplo, as massas no nosso cotidiano, com relação à massa atômica, vai ficar um número muito pequeno. E que número é esse? Com relação a essa unidade de medida 1U, esse padrão de referência que nós temos em grama é justamente o número que eu falei para vocês, o 1,66 vezes 10 menos a 24 gramas, que dá esse número abaixo enorme. Professora, da onde vieram todos esses zeros antes da vírgula? Esses zeros correspondem ao número 24, que está representado aqui no nosso valor. Então, ele está dizendo que antes da nossa vírgula, eu tenho esses 24 zeros e após ela nós temos o 166 gramas, que representam essa unidade de medida de massa atômica. Mas não se assuste, porque é mais fácil do que parece, como nós acabamos de perceber. Então, essa unidade de medida atômica, nós utilizamos o átomo de carbono 12 e ela equivale a 1U, que é igual a 1 sobre 12 da massa do carbono 12. É isso. Vamos dar prosseguimento na nossa aula, vendo alguns outros exemplos de elementos e a sua unidade de massa atômica descrita. Vamos lá. Nós temos aqui o hidrogênio. Ele está representado aqui com a sua unidade de massa atômica como um U. Vejam vocês. Na tabela periódica, esse valor também vem representado. Olhem aqui o exemplo. Nós temos o símbolo do hidrogênio, o H, onde ele traz a sua massa atômica descrita aqui. Então, lá na tabela periódica, nós podemos identificar esses elementos, esses valores também. Com relação ao oxigênio, olha o valor. Aqui na nossa tabela está o 15.999, mas nós arredondamos esse valor. Então, nós temos a unidade de massa atômica do oxigênio num valor de 16U. Por que U? Porque esse é a nossa referência da medida de unidade de massa atômica, não esqueçam. Já o cálcio, ele apresenta uma unidade de massa atômica igual a 40, podemos identificá-la ela também lá na tabela periódica, vejam vocês aqui. E por último, nós temos o elemento urânio, que apresenta uma unidade de massa atômica igual a 238U. Então, alguns elementos que eu trouxe para vocês em que traz essa representação dessa unidade de medida, que é a unidade de massa atômica. Ela apresenta uma relação com a massa molar. Por sua vez, a massa molar, ela refere-se à soma das massas atômicas de todos os átomos que compõem uma molécula. Então, até então, nós estamos começando a identificar a unidade de massa atômica de um único elemento. Já a massa molar vai levar em consideração essa massa atômica com relação a todos os elementos, ou seja, átomos que compõem uma molécula específica que nós estejamos avaliando. Assim, a massa molar é a soma das massas atômicas de todos os átomos em uma molécula, que é expressa em unidade de massa atômica, o nosso U.
e é fundamental para identificar e quantificar substâncias químicas, permitindo o que nós chamamos de cálculos estequiométricos, formulação de soluções, controle de qualidade utilizado na indústria e compreensão das proporções elementares em compostos. E ela é calculada somando a massa dos átomos, que nós podemos obter lá na tabela periódica, multiplicada pela quantidade de cada átomo presente na fórmula. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura de uma molécula de sacarose para entender esse cálculo de massa molar. Nós temos aqui representado, vejam só, a molécula de sacarose. Ela tem uma fórmula composta por 12 carbonos representados pelos círculos pretos, identificados com o símbolo do carbono, o C. Apresenta na sua fórmula a quantidade de 22 hidrogênios, representados pelos círculos em branco, pelo símbolo H. E, por último, ela apresenta 11 oxigênios, representados aí pelos círculos vermelhos e o símbolo do oxigênio, o O. Então, aqui nós temos um exemplo. E a massa molar, ela é calculada, então, levando em consideração, vejam vocês, no caso aqui da sacarose, todos os átomos que a compõem. Um pouco mais sobre essa molécula de sacarose é que ela é um disacarídeo formado pela união de uma molécula chamada glicose e uma molécula chamada frutose. E essa estrutura, ela apresenta o que eu falei para vocês, 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Ela se apresenta de forma cristalina, ou seja, é um sólido branco transparente, que é o açúcar comum. Ela é solúvel em água e é não redutora, o que significa apenas que ela não possui grupos hidroxila, que é aquele grupo OH-, livres, o que possibilitaria que ela doasse elétrons. E essa estrutura que nós estamos observando representa o açúcar de mesa, que todo mundo tem em casa e possivelmente utilizou mesmo hoje, durante a dieta, durante a alimentação. A partir de agora, nós vamos aprender a calcular o que nós chamamos de massa molecular, que leva em consideração, então, os elementos que formam a molécula, bem como a quantidade deles. Mas nós não vamos começar pela sacarose, porque ela é uma molécula um pouco maior. Vamos começar em degraus pequenos. Vamos começar com a molécula de monóxido de carbono, o CO. Então, inicialmente, para a gente calcular esse valor, nós precisamos consultar a tabela periódica para descobrir a massa atômica do carbono e do oxigênio. Depois disso, basta nós fazermos o cálculo. Então, vejam só, fomos na tabela periódica, o número da massa atômica do carbono é 12 e do oxigênio é 16. Então, a gente coloca esse valor aqui. Carbono apresenta massa 12 e o oxigênio apresenta massa atômica 16. Esses valores são a soma dos prótons e dos nêutrons no núcleo desses átomos. Uma vez que nós temos esses valores, nós colocamos aqui na nossa fórmula de massa molar e nós somamos esses valores. E nós chegamos, então, à massa molar do monóxido de carbono no valor de 28, U, que é o nosso valor de massa molar. Então, aí nós aprendemos a calcular o primeiro exemplo, que é o monóxido de carbono. Em seguida, vamos continuar o exercício para calcular a massa molecular da água. Esta massa molecular, por sua vez, a gente vai levar em consideração os átomos que compõem a quantidade deles. E temos que na tabela periódica, a massa atômica do hidrogênio, ela apresenta uma massa atômica de 1, e a massa atômica do oxigênio apresenta uma massa atômica de 16, que nós acabamos de observar. Sempre que não tiverem certeza, consultem a tabela periódica. Agora, nós vamos fazer a soma, só que temos que considerar a quantidade de átomos presentes nessa molécula. Vejam só, o hidrogênio ele apresenta a massa atômica 1, mas nós temos que multiplicar esse valor pela quantidade de moléculas, que o hidrogênio está apresentando 2 nessa molécula. Então, vamos lá. E agora, nós somamos com a quantidade de átomos de oxigênio. Só que o oxigênio, professora, não tem nenhum valor representando. Então, a gente coloca o valor da massa atômica. Quando não tem nenhum número indicando, quer dizer que ele só tem um
átomo nessa molécula. Vocês podem representar multiplicando por 1 ou, às vezes, nem colocá-lo, já que é 1. Então, calculando 1 vezes 2, 2, mais o 16 vezes 1, que é 16. Então, nós chegamos no valor de massa molar da molécula de água de 18. Viu como é simples? Parece difícil, mas não é. Ok? E agora nós podemos ir para a molécula de sacarose, que vocês viram que ela possui aquela fórmula maior, mas não se assustem, vamos por partes. Consultamos primeiro, então, o valor da massa atômica de cada um dos elementos. Massa atômica do carbono apresenta massa atômica 12. Massa atômica do hidrogênio apresenta massa atômica 1. Massa atômica do oxigênio apresenta massa atômica 16. E agora nós vamos multiplicar esses valores pela quantidade de moléculas, de átomos presentes na molécula. Com relação ao carbono, ele apresenta 12 átomos de carbono nessa molécula. Então, vamos lá por parte. Pegamos a quantidade de átomos, multiplicamos pela massa atômica do carbono. Temos o primeiro valor. Mas, agora vamos para o hidrogênio. Pegamos a quantidade de átomos de hidrogênio nessa fórmula e multiplicamos pela sua massa atômica, que é 1. E, por último, o oxigênio. Vamos pegar a quantidade de átomos de oxigênio nessa molécula e multiplicamos pela massa atômica desse elemento. Chegamos nos valores de 12 vezes 12, 144, mais 22 vezes 1, 22, mais o valor de 11 vezes 16, que nós chegamos no valor de 176. E assim, a massa molecular da molécula de sacarose, chegamos no valor de 342 unidades de massa atômica. Então, é assim que nós calculamos a massa molar de uma molécula, levando em consideração a massa atômica, e obtemos esse valor na tabela periódica, multiplicando pela quantidade de átomos presentes de cada elemento dessa molécula. Certo? E agora vamos seguindo a nossa aula para identificar uma nova unidade de medida, que é o mol. O mol é definido como a quantidade de qualquer substância que contém o mesmo número de partículas, ou seja, átomos, moléculas e íons, que existem em exatamente 12 gramas de carbono 12. Esse número que eu acabei de falar para vocês é chamado de número de Avogadro e é aproximadamente 6,022 vezes 10 a 23 partículas. Vejam vocês, vou tentar explicar um pouco melhor. Esse símbolo mol é a unidade do Sistema Internacional, o SI, para a quantidade de matéria representada em uma dúzia. E a gente sabe que dúzia, a gente faz referência a um valor de 12, ou seja, uma dúzia de partículas, que podem ser átomos, podem ser moléculas ou podem ser íons em uma substância, correspondendo a um número fixo. Então, esse valor ele não vai mudar. E aí, vocês precisam guardar esse valor. E esse é um valor fixo e gigantesco, que é o número de Avogadro. Ele representa aproximadamente 6, como vocês podem observar na imagem, 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades. Ela é uma forma de quantificar a matéria em escala atômica, que são essas escalas microscópicas, que liga a massa, que é em gramas, à contagem de partículas dessa substância, como um mol de carbono 12, que lembrem que é o nosso elemento de referência, ter 12 gramas e 6,022 vezes 10 a 23 átomos. E por que agora nós vamos entender de onde é que veio essa unidade de medida? Bom, quem obteve, quem criou e quem cunhou esse termo foi Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, da onde deriva o nome. Ele foi um químico e físico italiano que lá de Turim, entre os anos de 1776 a 1856. Então, lá por meados de 1811, quando o Avogadro estava ali pela casa dos 30 e poucos anos, ele propôs a hipótese de que volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas, independentemente de sua natureza química. Essa ideia, mais tarde conhecida como Lei de Avogadro, foi crucial para o desenvolvimento da teoria atômica moderna.
Essa lei de Avogadro diz, de modo simples, para que vocês entendam um pouco melhor, que quando temos o mesmo volume de gases nas mesmas condições, tanto de temperatura quanto de pressão, eles têm o mesmo número de partículas, moléculas. Imaginem vocês. Imaginem dois balões de mesmo tamanho, um cheio de oxigênio e o outro balão cheio de gás hidrogênio. Mesmo sendo gases diferentes, ou seja, oxigênio e hidrogênio, se estiverem nas mesmas situações de temperatura e pressão, dentro delas existe a mesma quantidade de moléculas, ou seja, um volume igual mais as mesmas condições de temperatura e pressão é igual à mesma quantidade de partículas. Então, é isso que essa lei de Avogadro nos diz, em uma síntese. E vamos entender um pouco melhor essa relação igual essa quantidade de mol que se refere à quantidade, porção de partículas dentro, daquele volume. Voltando. Ao mol, em suma, mol significa quantidade, ou seja, um amontoado. Vimos que o número de Avogadro representa a quantidade de partículas medidas em mol de qualquer substância. Assim como nós utilizamos o quilograma e dúzia para contar certas quantidades de coisas, o mol ele é usado em partículas muito pequenas, então façam essa associação. Para partículas muito pequenas, nós utilizamos essa unidade de medida, o mol. Que partículas são essas? Os átomos e moléculas. Por exemplo, se dissermos que temos 1 mol de água, significa dizer que temos 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água, que é o número de Avogadro que nós acabamos de aprender. Vamos observar um exemplo. O que seria 1 mol de água, representado pela fórmula H2O? Então, 1 mol de água é uma forma de contar moléculas, assim como usamos dúzia para contar 12 unidades. De maneira simples, 1 mol é igual a 6,022 vezes 10 a 23, o nosso número presente aqui, vejam vocês. Então, 1 mol de água significa dizer que nós temos 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. E, resumo, 1 mol de água é uma quantidade enorme, mas bem definida, de moléculas de H2O, que são exatamente qual valor? 6,022 vezes 10 a 23 delas. E que junta, se nós fôssemos pesar, vai ter o valor de 18 gramas, que é a massa molar da molécula de água. Vamos a um segundo exemplo. Quantos mols existem em 1 quilo de oxigênio? Então, vamos por parte. A primeira parte, para realizarmos esse cálculo, é identificar a massa molar do oxigênio. Então, vamos lá. Identificando a massa molar do oxigênio. Então, essa é a nossa primeira parte. O oxigênio apresenta uma massa molecular, vejam só a fórmula do oxigênio que nós estamos buscando. Nós temos 2 átomos de oxigênio nela. E ele é composto por 2 átomos de oxigênio e a sua massa atômica é aproximadamente 16 gramas por mol, onde a gente encontra esse valor lá na tabela periódica. Então, a massa molar do oxigênio é, como nós calculamos, massa molar do oxigênio, a quantidade de átomos presentes na molécula, que está aqui, 2 átomos, vezes a massa atômica desse elemento, ou seja, a sua massa molecular, que é igual a 16 gramas por mol. Para chegarmos ao valor de 32, multiplicamos 16 vezes 2 e chegamos ao nosso valor de massa molar do oxigênio, que é 32 gramas por mol. A segunda parte, converter a massa de oxigênio de quilos para gramas. Então, se atentem, que essa é a nossa segunda etapa. Nós temos 1 quilo de oxigênio para medir, vocês lembram? Vamos converter 1 quilo em gramas. Sabemos que 1 quilo representam 1000 gramas.
certo? A partir daqui, nós vamos para o terceiro passo, que é calcular o número de mols. Para fazermos isso, nós usamos a fórmula. O número de mols é igual à massa dada em gramas sobre a massa molar, que é dada em gramas por mol. Substituindo esses valores, pois nós já os possuímos, nós temos que o número de mols é igual ao valor que nós estamos calculando, que era 1 quilo, mas que nós transformamos para gramas, chegando no valor de 1.000 gramas, sobre a massa molar que nós já calculamos anteriormente e chegamos no valor de 32 gramas por mol. Então, nós já tínhamos esses valores. Então, esse número de mols, 1.000 dividido por 32, nós chegamos ao valor de 31,25 mols em 1 quilo de oxigênio. Pronto! Ao fazer os cálculos, nós encontramos que existem 31,25 mols de oxigênio em 1 quilo de oxigênio. Agora, nós vamos partir para a massa molar e entender o que isso significa. A massa molar é a massa em gramas contida em 1 mol de substância e sua unidade de medida é em gramas por mol. Vejam a sua representação. Massa molar é igual ao M sobre o N, onde o M maiúsculo representa a massa molar, o M minúsculo a massa molecular e o N é o número de mols de uma substância. Então, agora a gente precisa entender que, embora a massa molar e a massa molecular elas sejam conceitos relacionados, eles não são a mesma coisa. A massa molecular é a soma das massas atômicas de todos os átomos em uma molécula e ela é medida em U, que nós já aprendemos. Por outro lado, a massa molar é a massa de 1 mol de uma substância, ou seja, de 6,022 vezes 10 a 23 partículas e é expressa em gramas por mol. E esse é o valor do número de Avogadro, se recordem. Elas têm valores numéricos iguais, mas suas unidades e o contexto em que são usadas são diferentes. Imagine vocês, para ficar um pouco mais claro, que você vai fazer uma festa e precisa de uma caixa de 1 milhão de confetes. Você não vai contar confete por confete, certo? Você compra a caixa já com aquela quantidade definida. Na química acontece algo parecido. 1 mol é como uma caixa com uma quantidade fixa e gigantesca de partículas. E qual é essa quantidade fixa? É o 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, que é um número enorme, não é mesmo? Então, 1 mol de água é como uma caixa cheia de moléculas de água todas iguais. E essa caixa contém o valor exato de 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água, que é o H2O. E quando pesamos essa caixa de água, ela vai ter 18 gramas. Assim, é uma maneira de nós entendermos essas unidades de grandezas. Agora, vamos partir para a massa molar do oxigênio, o gás oxigênio. O primeiro passo que nós já aprendemos é consultar na tabela periódica o valor da massa atômica do oxigênio. E a segunda etapa é multiplicar a massa atômica pela quantidade de átomos, no caso, 2 átomos. E nós já fizemos esse cálculo, mas vamos observar. Massa atômica do oxigênio igual a 16U, que pode ser expresso em 16 gramas por mol, onde a massa molar do oxigênio é igual a 2 vezes a massa atômica. Professora, por que 2 vezes? Porque na fórmula do oxigênio, vejam vocês, é O2, significa que nós temos 2 átomos de oxigênio, e por isso nós multiplicamos o valor da massa atômica do elemento oxigênio por 2. Então, nós temos M igual a 2 vezes 16 gramas por mol, que nos dá um resultado de M igual, a massa molar é igual a 32 gramas por mol. Certo? Então, nós já acabamos de calcular esse valor, que é 32 gramas. Agora, vamos para a massa molar da água. Primeiro, nós temos que fazer também, vamos na tabela periódica e buscamos o valor da massa atômica do hidrogênio e do oxigênio que compõem a água. Nós temos os valores descritos, 1 e 16. Então, nós já sabemos que o valor para calcular
nós multiplicamos a quantidade de átomos, no caso do hidrogênio, o 2, vezes a sua massa atômica, que é 1, mais o valor do 16, que é a massa atômica do oxigênio, vezes a quantidade de átomos que compõem essa molécula, que é 1. Quando não vem descrito o número, é porque é igual a 1. Então, a massa atômica a massa molar da água é o 2 vezes 1, que é 2, mais o valor de 16 vezes 1, que é 16, e essa massa molar é igual a 18 gramas por mol, que nós já aprendemos que é essa unidade de medida. Confere. Agora, vamos verificar a massa molar do NaCl, que é o cloreto de sódio, conhecido popularmente como sal de cozinha, que todos devem ter em casa. Então, vamos para os passos que nós já aprendemos que precisam ser feitos. Nós buscamos na tabela periódica o valor da massa atômica de cada um deles. No caso, 23 do sódio, que é o Na, e 35,5 do cloreto. Então, nós temos aí, como eles ambos são compostos, essa molécula, por um único átomo, nós temos o valor de 23 mais 35,5 para chegarmos ao valor. Que isso nos dá, então, 58,5 gramas por mol. Então, esse é o valor da massa molar do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Agora, para não confundir e nem esquecer, a massa atômica é a massa de um único átomo e geralmente é expressa em unidade de massa atômica, UU. Já a massa molecular é a soma das massas atômicas de todos os átomos em uma molécula. Já o mol é uma unidade que representa o 6,022 vezes 10 a 23 partículas, que é o número de Avogadro, como átomos ou moléculas. Já a massa molar é a massa em gramas de um mol de uma substância, que é expressa em gramas por mol. E onde isso é aplicado? É aplicado na educação, por exemplo, ensino de química em escolas e universidades, onde são realizados experimentos e cálculos relacionados a reações químicas. É aplicado também na pesquisa química, no desenvolvimento de novos materiais e substâncias, onde são necessários cálculos precisos para a síntese. É usado no tratamento de águas, realizando um cálculo de dosagens de produtos químicos para purificação e desinfecção de água. E também é utilizado na indústria petroquímica, na análise de frações de petróleo e produtos químicos derivados. Então, são algumas das aplicações dessas unidades de medida que nós aprendemos na aula de hoje.